Beleza. Bom, olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Daniele, podem me chamar de Dani. Eu sou Lead Tech Recruiter aqui no time da UB Minds. Para quem não conhece, a UB conecta profissionais de tecnologia do Brasil com equipes de produtos digitais lá dos Estados Unidos, norte-americanas. A gente está aqui em mais uma edição do nosso UB Talks, que é o nosso papo semanal sobre mercado, carreira, tecnologia, vários assuntos. Hoje eu tenho aqui 3 excelentes profissionais comigo. Eles começaram a carreira internacional aqui com a UB, mandaram super bem e acabaram tendo visto patrocinado pela empresa com quem eles estavam trabalhando, estavam alocados. Então, hoje o Eric e o Marcos estão na Califórnia e o Luciano está no Texas. Então, vou começar primeiro passando aí a bola para vocês. Se apresentem, por favor, falam para a gente onde vocês estão, o que vocês fazem. Só para a gente não ter interrupção, então vai lá, Eric, pode começar. Eu ia falar em ordem alfabética, talvez. Então, eu sou o Eric, eu sou baiano, eu fiz computação na UFBA, entrei em 2009, fiquei um tempinho lá, tempinho bem legal. E aí meu foco ele foi em front-end desde quando eu comecei comecei a trabalhar na UFBA mesmo. E aí por isso eu fui para a UBMinds com o foco na época que estavam precisando era de React. E aí cheguei na UBMinds com esse foco em React e depois fui crescendo na empresa até que eu consegui negociar esse visto para vir para cá. Hoje eu estou aqui em Folsom, na Califórnia, uma cidadezinha perto de Sacramento, que é a capital. E é basicamente isso aí. Legal. Falando em Folsom, então, Marcos, se apresenta para a gente também. Claro, eu sou o Marcos, então. Meu nome é Marcos Vinícius Cássio, eu sou gaúcho. Trabalho sou arquiteto de segurança aqui também na Power School, aqui na Califórnia. E trabalho com segurança já há uns 12 anos, mais ou menos. E vim para cá, ou comecei a trabalhar pela UB, né, em agosto. E aí, no ano passado, a gente teve essa negociação, essa notícia de vir para os Estados Unidos também. E o meu papel aqui, basicamente, é garantir que os produtos que a gente desenvolve sejam seguros, né? Os dados dos nossos clientes estejam protegidos. E esse sou eu, Luciano. Boa. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Luciano. Eu estou aqui no Texas, em Austin, onde é a base da empresa para a qual eu trabalho hoje, que é a Lone Starter. A Lone Starter é tipo um Uber de cortar grama, para falar de uma forma mais clara, assim, mais simples. Eu trabalho na área de qualidade, né? Então, meu papel é evitar problemas, sejam alastrados ou, né, publicados. E eu tenho cerca de 10, 12 anos na área, assim. Eu acabei migrando de área no redor da minha profissão, mas eu tenho cerca de 10, 12 anos na área de trabalho com software e faz mais ou menos, esse é o meu 3º ano agora aqui nos Estados Unidos. Boa. Legal, meninos. Obrigada pela presença aí de vocês. A proposta hoje é a gente jogar bem a real, contar para a galera aí sobre alguns pontos importantes. Então, eu já vou começar com uma pergunta e fiquem, por favor, à vontade para responder de forma bem sincera. Um de cada vez, então, conta pra gente qual que é a maior diferença entre trabalhar para uma empresa americana e para uma empresa brasileira, né? Então, quais são os pontinhos ali mais diferentes de destaque na visão de vocês? Uma coisa que eu senti, pelo menos da minha experiência, desculpa, tá me vendo? Sim. Uma coisa que na minha experiência eu não tive contato antes de vir para uma empresa americana, foram 2 coisas. Uma, você ter times dedicados para qualidade, que é o papel do Luciano, por exemplo. E uma outra coisa era a estrutura que eles têm da career ladder, né? Toda a parte da sua carreira, a gerência da carreira, que ela era bem específica e explícita, assim. As skills que eles gostariam que você tivesse, as coisas que você vai trabalhar, o progresso, o acompanhamento. E pessoas focadas nisso, né? Os meus gerentes, geralmente eles tinham esse interesse, né? Com as reuniões quinzenais, conversava com a gente para discutir quais eram as skills que eu tinha, qual era o desempenho que eu tinha naquelas skills.
que faltava para eu ir para a próxima etapa da minha carreira, e a gente trabalhava bem nisso, focado nisso, né, no crescimento. Isso é uma coisa que eu achei diferente da minha experiência no Brasil, pelo menos, e foi bastante legal. Eu assim, a principal diferença para mim, que foi, eu comecei a ter contato com essa carreira internacional um pouquinho antes até da UB, né, na TOTOS, e aí que eu tive já essa diferença grande, que é trabalhar com gente de vários lugares do mundo, né, ou seja, várias culturas distintas, no mesmo dia, assim, durante um dia tu conversa com pessoas da Índia, dos Estados Unidos, no meu time mesmo tem gente da Bósnia, então, da Turquia, enfim, isso é uma diferença bastante grande que eu percebi, e a forma de comunicação do americano, né, pelo menos, de novo, assim, na minha experiência, é uma forma muito direta, muito focada no que está sendo feito e não no pessoal, então, assim, eles não tem muito essa preocupação de te falar algo pensando que tu vai te ofender com aquilo, ou se aquilo vai te... Então, é muito... Não foi para ti, foi relacionado à tarefa que está sendo executada, então isso foi uma diferença bastante grande também que eu percebi. Mas, em geral, foram as coisas, assim, na minha área, o Brasil já tem já usa muita tecnologia que se usa aqui, né? Então, não teve uma diferença muito grande entre, tive contato com tecnologias aqui que eu não tinha no Brasil. O que tem aqui, sim, são muito mais empresas com dinheiro para ter uma área de segurança, né? Que o Brasil são poucas, mas muito menos empresa que investe tanto em segurança quanto aqui. Então essas foram, assim, acho que choque cultural e comunicação direta entre aquilo também entra no choque cultural, né? Na Legal. minha opinião, então, só para complementar, basicamente eu acho que é uma soma aí do que o Marcos e o Eric comentaram, assim, eu acho que a questão cultural é a principal, essa questão da diversidade, eu acho, enfim, eu trabalhei em diversos lugares, desde umas indústrias de grande porte a pequena empresa, e enfim, varia muito de lugar para lugar, mas assim, começa desde, por exemplo, aqui, a gente trabalhando remoto até não precisava, assim, por exemplo, eu pegar mais antigo um pouco, 2008, 2010 lá, o pessoal não batia ponto, coisas muito diferentes, assim, que tinham um controle maior no Brasil. Eu sinto que aqui tem mais transparência na negociação entre empregado e empregador. Eu sinto porque tem mais confiança, assim, e talvez também por uma questão de legislação, enfim. E eu acho, assim, faço eco ao que o Marcos falou, essa questão da diversidade, eu acho que amplia muito o leque, né? A gente trabalhava, eu já trabalhei junto com vocês na Power School, me recordo, assim, de conhecer pessoas incríveis de diversos lugares do mundo, né? E o que acontece aqui ainda nessa mesma jornada que eu estou agora e jornadas passadas, assim. Então, eu acredito que essa questão da diversidade, ela é muito maior aqui e eu acho que ela traz benefícios para os dois lados, né? Ô, Dani, posso só Legal, falar mais uma gente. outra coisinha rápida? Claro, claro. Eu achei só interessante, desculpa, eu só achei só interessante a fala do Marcos, quando ele fala que a comunicação deles é direta, né? Eu converso muito com meus amigos sobre isso, só que eu coloco como se a comunicação fosse indireta, mas o contexto, o contexto que a gente está pensando o que é direto e o que é indireto, né? O que eu falo em relação a ser indireto é que nunca é o você tal coisa, nunca é tipo assim, aconteceu, entrou algum bug ou qualquer falha que acontece, não é, pô, você escreveu isso aqui, você tal, nunca é nesse sentido, né? É mais, isso aqui aconteceu, ou a gente fez isso, será que a gente quer isso? Quando está pedindo oferecendo alguma outra sugestão, né? A gente quer que seja dessa forma, é, qual é a melhor forma para a gente fazer isso? Isso aqui aconteceu, como é que a gente corrige? E nunca é esse lance de, pô, por que você fez isso? Por que você quer fazer isso? Você fez errado aqui, você fez errado aqui lá. Mas é realmente uma forma diferente de lidar com as situações que aparecem no dia a dia, né? Eu achei também. Bem Legal. pontuado.
Bacana, pelo que eu estou ouvindo, então não é nem tanta diferença assim nos pontos técnicos, né? Que claro que é um ponto importante para conseguir uma oportunidade, mas é também a questão da comunicação, do ownership, colaboração com outros times. Nesses pontos, assim, conta mais pra gente o que vocês veem de diferenças, até trabalhando com times diferentes, que não seja só de desenvolvimento, sei que vocês são de áreas diferentes, então conta um pouquinho mais pra gente. Uma outra coisa que eu acho que até pegando na ponte do gancho do que a gente está falando de culturas diferentes, uma coisa que influencia é o fato de terem time zones diferentes também, né? E aí a comunicação ela precisa ser trabalhada nesse sentido. Tem que trabalhar bastante como é que você faz as coisas assíncronas. Quais são as prioridades? Quando é que você vai fazer uma coisa síncrona? Porque as coisas síncronas elas se tornam um pouco mais custosas. Pessoas estão em time zones diferentes, fazendo coisas diferentes em momentos diferentes. A sua hora de almoço é minha hora de pico, por exemplo. Então, tem uma hora que você está dormindo, hora que você está trabalhando mais. Então, tem várias dessas coisas que precisam ser ajustadas nesse sentido também. É. E nesse sentido de colaboração e diferença um pouco de trabalho, até aí está uma diferença um pouco do que eu senti trabalhando no Brasil, é que aqui, todas as oportunidades que eu tive de trabalhar com outros times, assim, se dá muito valor para que o profissional também conheça do negócio, né? Então, no meu caso, além de eu ser um arquiteto de segurança de aplicação, se dá muito valor para eu conhecer o negócio, como aquilo que eu estou fazendo afeta de uma forma maior a empresa, como que ela pode afetar outros departamentos e tudo mais. Então, isso acaba gerando uma colaboração maior no sentido de todas as pessoas com quem eu entro em contato para pedir informação, me conta um pouco sobre o que tu faz, como tu faz, que produto tu trabalha, como é que isso acontece. Sempre tive muito fácil acesso, assim. Então, isso é uma característica bastante forte, pelo menos do ambiente que eu estou inserido, né? Claro que, de novo, a gente não pode generalizar, isso provavelmente não acontece em todos os lugares, mas nesse ambiente que eu estou inserido hoje, funciona assim, e isso é bom e é desafiador ao mesmo tempo, né? Porque além das tuas, digamos, responsabilidades e conhecimentos que tu adquire naturalmente pela tua, enfim, teu papel, tu tem que buscar esse conhecimento fora, tu tem que entender, né? Muitas vezes até do teu cliente, como é que aquilo é percebido e tal. Então, isso te engrandece, eu acredito, né? Acho que te ajuda no fim do dia a ter uma visão mais abrangente e melhorar. Mas é desafiador. Mas só Demora um tempinho entrando até. nessa tua deixa aí, Marcos, eu já trabalhei em empresas no Brasil que isso acontece também, sabe? Eu acho que isso aí é muito mais uma questão de processo, de modo de gestão da empresa, ou vamos dizer assim, a cultura, princípios e valores que a gente Hum, se aplica no dia a dia, porque assim, a gente falar isso aí que é assim nos Estados Unidos, cara, é assim na minha perspectiva, nos locais que eu trabalhei, em relação a também as minhas perspectivas, os locais que eu trabalhei no Brasil, né? Eu não gosto assim de generalizar, o que eu consigo generalizar de fato aqui, é essa questão da diversidade cultural, porque tem empresa muito boa aqui, assim como tem empresa muito ruim aqui, e vice-versa, né? Então é mais nesse ponto que eu gosto de bater, assim, que eu acho que, cara, tu vai ter empresas muito boas no Brasil que, tipo, os caras te obrigam quando tu faz um onboarding, tu vai começar lá a trabalhar, passar por as etapas, os processos da empresa antes de começar a tocar a mão no produto, né? Então acho que também tem essa questão. Mas enfim, né, tudo é um micro ponto, assim, é o meu viés, é o meu ponto de vista sobre o que eu vivenciei, né? Uhum. Exatamente. Nisso que por isso que eu, assim, sempre gosto de dizer que é no cenário que a pessoa está inserida no momento, né? Porque, como tu falou, não, ah, são maturidades e culturas e processos distintos para cada empresa, né? Não adianta, não vai ser tudo igual. Então,
Talvez, então, seja até um approach mais inclusivo, já que a gente está mesmo falando de mentalidades diferentes em empresas do mesmo país, mas às vezes quando a gente está lidando com culturas diferentes, a gente precisa pensar mais no senso comum, mais nessa colaboração. Então, talvez seja até, né, essa questão de ser inclusivo, nessa questão como o Marcos, por exemplo, falou de horários, uma cultura diferente, uma comunicação diferente, né? Mas acho que é super válido. E assim, né, eu sei que vocês já estão aí super sólidos nas empresas onde estão, então provavelmente participam de processos de recrutamento, mas também já tiveram do outro lado, né, sendo candidatos. Para vocês, quais são as características que não podem faltar assim para um candidato? Tanto quanto quando vocês estão liderando um processo, tanto pensando na perspectiva de vocês como candidatos. Ah, eu sei que eu precisei trabalhar nisso, eu precisei mostrar isso. Conta pra gente um pouco. Se eu for começar, eu ia dizer assim, cara, vontade, assim. Tu tem que perceber na pessoa que está querendo trabalhar contigo, né? Viu algum interesse assim, a pessoa que vai participar de um processo, ela tem que se inteirar onde é que ela está querendo ir, ela tem que entender o negócio. É óbvio que tu nunca vai saber mais do que quem está lá dentro, tu vai precisar de tempo para isso, mas tu te inteirar sobre o processo, inteirar sobre o produto ou serviço que a empresa presta e que tu consiga demonstrar assim ao mesmo tempo assim a capacidade é uma requisição, né? Tu não pode não ter a capacidade técnica, mas ao mesmo tempo assim a gente vê assim, pô, tem que ter um fit com o time e tem que ter vontade, tem que mostrar disposição. Eu acho que se eu pudesse sumarizar assim, né, seria essa palavra. O que eu estava pensando em falar era bem próximo do que o Luciano está dizendo aí, que é basicamente você conseguir demonstrar que, mesmo que você não saiba de tudo necessariamente, né, ninguém sabe, mas nos momentos em que você vai ser, que a gente está passando por um processo de avaliação e tal, é mais mostrar aquele potencial, né? Tipo assim, cara, você demonstra que você vai correr atrás, coisa que você não sabe, você pode se virar, você pode perguntar, você pode e não vai desistir das coisas, e não vai largar, e não vai deixar de se importar com as coisas. É o lance de você querer, né? É o lance de você querer e correr atrás. Porque em todo momento a gente vai passar por períodos que a gente não vai saber das coisas, e a gente vai ter que se virar de algum jeito. Que seja pedindo ajuda, que seja no Google, que seja, sabe? Acho que o importante é uma pessoa que vai contribuir também, sabe? Tipo assim, aquela pessoa que vai chegar para adicionar também, né? Não vai precisar ser arrastada sempre. Você tem que chegar lá para ficar insistindo para a pessoa fazer, e a pessoa tá com um problema, ela vai desistir, ela vai cruzar os braços. É mais assim, cara, essa pessoa está adicionando. Só que ela pode precisar de ajuda também, mas eu vou botar aquele carvãozinho ali, mas a pessoa vai botar fazer o fogo. Não sei se faz sentido, mas o que eu penso é basicamente assim, que é a pessoa que vai chegar para somar, né? Uma coisa que eu acho que faz muito sentido ficar procurando. Eu não tenho conhecimento exatamente do que, digamos, diferenciou a minha contratação na época, mas dos processos seletivos que eu participei, o que diferenciou a contratação foi a atitude. É isso que os guris estão comentando, assim. Hard skills, né, requisitos técnicos, desclassificatório, ou seja, é binário, tem, não tem, mas o que vai diferenciar, pelo menos o que tem diferenciado as pessoas para nós, assim, é a atitude, né? E uma coisa que, pelo menos eu percebo nas pessoas com quem a gente entra em contato e que a gente tem entrevistado aqui, quem se sai melhor nesses processos são pessoas que sabem bem o que querem e onde estão os seus pontos fortes. Então, são pessoas que, por exemplo, não estão aplicando para qualquer vaga só pelo fato de, é uma empresa americana ou estou trabalhando com uma empresa americana, mas sim com uma vaga que a pessoa tem aquele conhecimento, mas é um ponto forte da pessoa e a pessoa sabe, enfim, se colocar, se comunicar, entende como que ela pode contribuir, como os guris comentaram, entender um pouco do negócio da empresa e ver que, pô, legal, o meu conjunto de habilidades pode ter um fit aqui, então, sabe, nesse processo seletivo, consegue demonstrar isso para nós, isso chama muita atenção, assim, enquanto vai fazer esse processo. Então,
muito mais atitude do que, de fato, conhecimento técnico, né? Inclusive, às vezes tu considera, mesmo em posição mais baixa, às vezes, contratar a pessoa pela atitude, mesmo que tu tenha que ensinar algo técnico para a pessoa, né? Então, assim, é mais fácil tu ensinar para a pessoa algo técnico do que comportamento, digamos, né? Mas não comportamento no sentido de bom comportamento, mas no sentido de atitude mesmo, né? Acredito bastante nisso, assim. E assim, respondendo, acho que o Alberto botou ali, perguntou, né, o que foi o mais desafiador, assim, tu chegou lá para te chamarem para o Green Card, né, ou desculpa, para o H-1B. Cara, eu acho que é essa atitude da entrevista se manter dentro da empresa enquanto tu tá lá, não se acomodar, né? Basicamente é isso, manter que nem disse o Eric lá, usar a mesma analogia, é continuar botando o carvãozinho ali para o fogo continuar aceso, né? Mas se pudesse responder de uma forma simples, é isso. Cara, não adianta só passar na entrevista, né? Tem que continuar performando, né? Isso tudo cara, é vontade, assim. Claro, tudo na vida tem a parte do talento, enfim, mas tem que ter a disciplina enfim, por exemplo, a gente trabalhando remoto, pô, tem que estar online no horário, tem que estar respondendo no Slack, tem que se mostrar presente, né? Assim, eu tô falando de coisas muito pequenas, né? Mas assim, isso é uma soma que no fim só demonstra essa mesma atitude aí da entrevista, né? O que eu falaria nesse sentido é uma coisa que eu geralmente falo sempre, é que a entrevista, né, que você não está naquele contato inicial, você poderia, né, seria bom mostrar aquela atitude de que você tem esse potencial, né, capacidade e tal. Quando você está dentro da empresa, para você chegar no nível de crescimento assim, o que eu avaliaria, o que eu geralmente avalio também é o quanto você se importa, né, com aquilo que está fazendo. Você chegar junto, você se preocupar com o trabalho que você está fazendo, como é que o produto está se desenvolvendo, se está gerando bug, sentir um pouco das dores, né, de quando você tem usuários que não estão conseguindo fazer alguma coisa. Claro que isso varia do contexto que você está presente ali inserido e o que você está fazendo, né, o que você está desenvolvendo, mas o fato de você participar, se importar com o produto, querer que ele cresça também, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que vai fazer você ser uma pessoa que vai ser necessária, né, para o desenvolvimento do produto. E não só apenas uma pessoa que te entrega aqui uma coisa para você fazer, você faz aquela coisa, entrega de volta e já foi. E aí você lavou as mãos para aquilo, né? Você pensar lá na frente, você pensar no seu eu do futuro, no resto do seu time também, no futuro do resto do seu time, no produto em si, e colaborar com outras áreas também, tal, com o time de produto, o time de QA, sempre tentando melhorar a sua vida como desenvolvedor, ou seja lá o papel que você desempenha, como produto, como uma empresa, é você se importar com aquilo, né? Se fosse para resumir, seria isso. Cara, se você se importa com aquilo, eu acho que já é uma parada muito importante. Legal. Até da minha perspectiva, né, do outro lado, como recrutadora aqui, eu tenho contato bem direto com muitas empresas americanas e eles trazem muito dessa questão mesmo, sabe? Vamos falar, beleza, vamos falar aqui do hard skills, dos technical skills que a gente precisa, mas esses daqui são soft skills. Eu quero uma pessoa que tenha ownership, que tenha paixão pelo meu produto, que vai colaborar, que vai realmente ouvir, entender do negócio para conseguir tomar decisões mais educadas para o produto, para o desenvolvimento, vai interagir com outras áreas, então realmente é muito importante para as empresas, e até trazendo, né, na entrevista, olha, o que é esperado, como que eu posso ser bem sucedido nessa posição, quais são as principais entregas, quais são as principais conquistas, demonstrar realmente esse senso de compromisso, de comprometimento, né, com a posição, com a empresa, com o produto, com a entrega. Eu concordo super com vocês, acho que é muito do soft ali que as empresas também estão procurando. Assim, acho que em resumo, além do que a gente já falou, assim, tem que se destacar, não adianta, né? A empresa vai lhe contratar, você vai passar na entrevista e tal, mas para a empresa tomar a decisão digamos, você está trabalhando no Brasil e ela considerar te migrar para os Estados Unidos, ela tem que ver em você um valor considerável, porque ela também vai ter um investimento, vai ter um esforço, vai dedicar recursos para te trazer para os Estados Unidos e para isso
assim, acredito que a fórmula é se destacar, né? E aí, fazendo aí o que os guris comentaram, sempre tentando fazer um pouquinho mais, né? Sempre tentando agregar esse valor com ownership, se importar, mas se destacar acho que é um requisito mínimo, assim. Uhum. É aquela parada de fazer o 1 mais 1 ser igual a 3, né? Tipo assim, você não chega só com aquele sólido ali, é sempre tentando exponencializar a colaboração ali, né? Exatamente. Legal. E a gente perguntou, né, quais são as diferenças, assim, entre trabalhar para uma empresa americana e uma brasileira, mas vocês que estão agora fora, num contexto super diferente, teve algum choque, assim, super grande, alguma coisa que vocês, não só de diferença, mas algo que vocês estranharam, tiveram dificuldade, precisaram de uma grande adaptação, assim, para trabalhar num contexto diferente? Eu tive o frio, né? Cheguei em Nova York no inverno. Nossa, é horrível. É bonito para quem vai passear, assim, né? Mas, cara, tu tem que botar, é 2, 3 blocos tu vai andar, mas, cara, vai lá andar com 5 graus abaixo de zero aí. Eu não tinha carro lá, graças a Deus, porque senão tu tem que ficar tirando a neve do carro, do vidro para poder enxergar, enfim. Então, assim, tem várias coisinhas que é só o dia a dia, né? Que a gente vai vendo, assim, é muito diferente, né? Então, mas assim, pedindo o principal para mim foi, cara, a questão climática. Até foi um dos motivos porque eu quis sair do estado de Nova York e vim para o Texas, né? Agora Eu sim. acho que a fase inicial que teve um peso significativo assim no processo de adaptação na empresa, porque tinha também toda a parte de fazer o onboard novamente oficial e tinha a parte de resolver as coisas aqui nos Estados Unidos, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa nova, então tem que ter a identidade, tem que ter todas essas coisas, elas vão tomando um tempo que é bom você ficar ligado e dedicar o tempo específico para essas coisas também. Depois a adaptação vai indo mais tranquilo, mas inicialmente a parte de onboard na empresa, onboard no país, tem um custo. Para mim também, assim, profissionalmente falando, ó, minha relação com a empresa até não, não tive grandes surpresas, não mudou muito, mas o onboarding no país e isso até é uma outra questão, assim, que dá para puxar ali da pergunta do Alberto, alguma dica para quem está querendo migrar, ler e pesquisa exatamente o que significa mudar para outro país. Porque isso é uma das coisas que mais pesa, para mim, pelo menos foi, como os guris comentaram, é chegar aqui e entender de documentação, de como as coisas funcionam de fato. O simples jeito de, por exemplo, primeiro dia que a gente chegou aqui, o Eric foi almoçar juntos, né? Aí a gente entrou num restaurante, eu já entrei pela porta do lado, tinha uma mesa vazia, eu já entrei, sentei, chamei alguém para me atender, a pessoa veio e disse, não, ó, seguinte, você tem que entrar por aquela porta lá, tem que esperar alguém te atender, essa pessoa vai te levar para a mesa. Então, assim, parece básico, mas esse tipo de adaptação cultural tem que acontecer e, assim, demora um tempo, cada dia tu aprende uma coisa nova, cada dia tu aprende como as coisas funcionam, isso pode pesar bastante. Então, uma dica que eu dou entende bastante o que significa mudar para um outro país, e planeja isso, sabe? Para não chegar aqui e ter uma surpresa do tipo, mas ninguém me disse que era assim. Tem várias coisas que tu vai aprender aqui. Mas em geral é só crescimento, né? Todas as coisas que tu aprende para crescer. Então, E até entrando nesse papo, assim, eu não sei, Marcos, mas eu imagino que sim, eu vou trazer um tema, assim. É que são muitas coisas. Eu acho que, assim, se tu tem uma oportunidade dessa, tu tem que conversar com o Marcos, tem que conversar com o Eric, tem que conversar com o Luciano, quem já passou por isso, porque, cara, eu me lembro, assim, no onboarding, assim, plano de saúde, cara. Pô, no Brasil, tu só assina o plano de saúde, é Unimed, é sei lá o quê, e é o teu. Aqui tu tem que escolher se é dedutível ou não é dedutível, se tu quer plano de não sei o quê. Cara, é um monte de coisa para ler, assim, para não falar uma outra coisa, né? E aí tu não entende, aí tu conversa com um que tem 300 filhos, usa um negócio que deduz porque é melhor,
Aí se tu não tem um G, nossa, cara, isso aí, assim, até hoje, assim, eu tenho um que eu acho que é o mais simples, assim, eu não precisei usar, graças a Deus, mas vou ser sincero, assim, cara, tu vai indo, assim, e, tipo, quando der um problema, tu meio que vai trocar ou vai fazer alguma coisa, mas tem coisa que, assim, vai indo, né, cara, deixa a bola de neve rolar e vai andando, porque senão também, cara, não dá para fazer tudo, assim. O que eu falaria em relação o Alberto está falando, né? O que faria diferente no processo de imigração? Acho que duas coisas que eu faria diferente seriam: uma é procurar as coisas cruciais para você ter uma vida mais estável aqui nos Estados Unidos, as coisas que você precisa, por exemplo, sei lá, para alugar apartamento, é bom você ter um Social Security Number, você ter um banco, uma conta no banco, porque vai precisar de uma transação financeira específica e segura. Então, essas coisinhas assim críticas, e principalmente coisas que você pode fazer já do Brasil também, que daria para ter adiantado essa etapa. A segunda coisa, quando eu cheguei aqui na Califórnia, ele tem um time zone que ele é mais para trás. Então, eu pararia de trabalhar 3, 4 horas da tarde. Então, eu imaginei que eu peguei a folga na semana que eu estava no Brasil ainda, para eu arrumar as coisas para vir, e eu peguei um dia quando eu estava aqui, porque na minha cabeça eu podia fazer depois de 4 horas da tarde, está cedo, eu podia fazer as coisas aqui. Toma mais tempo porque essas coisas elas levam um tempo considerável, e tem que ser o dia todo. É muita coisinha que você acaba esquecendo que você tem que fazer, e aí é bom ficar certo das coisas que você precisa fazer quando chegar aqui, né? Bastante coisa. Hum, Legal. E eu não sei se vocês têm mais alguma coisa nessa questão, mas até se a gente for dar um passinho para trás, né? Claro que vocês tiveram que galgar o caminho para chegar nesse ponto de receber um visto, de mudar, mas pensando ali em quem está começando a carreira internacional, quem está buscando aí essas primeiras oportunidades, o que vocês recomendam? Da onde vocês recomendam começar? O que é importante mapear, entender, procurar nesse começo aí para começar a trilhar essa carreira internacional, gente? Ó, se eu, assim, até compartilhar um pouco da minha trajetória nesse sentido, eu botei na minha cabeça, para dizer assim, eu defini como objetivo que eu queria morar nos Estados Unidos, ou na Austrália, na época, em 2014, 2015, assim. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa saber colocar isso como objetivo, entender, ou tentar entender o máximo possível o que que isso significa, fazer uma avaliação bem sincera sobre qual a sua situação em termos de capacitação técnica, capacitação em soft skills, e montar um plano, né? E colocar um plano em termos de como é que ela pode adquirir, como é que ela pode melhorar, buscar programas, né? Buscar auxílio profissional no sentido de programas que podem te mentorar, ou curso, ou conversar com pessoas que já passaram por isso, e começar o mais cedo possível o processo, né? Porque quando eu comecei esse processo, eu tive a oportunidade de fazer aula de inglês com um professor que era headhunter, e ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci, assim, que processo seletivo, tirando para pessoas que são extremamente talentosas e podem já emplacar de cara, não foi o meu caso, obviamente, é como um jogo, né? Você vai começar ali na primeira fase, você vai melhorar, você vai entender como é que o processo seletivo acontece, o que que você precisa melhorar, você tenta de novo e assim por diante. Então, eu acho que tem muito, muito disso, assim. Então, essa preparação aí, essa jornada de preparação para ter as entrevistas, especializar, isso é uma habilidade, né, Marcos? É, é. Mas, Uhum. por outro lado, assim, é trabalhoso, é difícil, mas se tu tiver esse processo, confiar nesse processo, tu consegue, sabe? Não é algo Uhum. que é impossível. É difícil, mas é possível. Uhum. Uma coisa que eu Até diria... comentando... Opa, vai lá. Desculpa. Só uma coisa, é bem alinhado com o que o Marcos está dizendo, e eu acho que também, muito provavelmente, é muito importante que você, nessa conversa bem sincera que você tem consigo mesma, que você procure realmente saber o que você gosta de fazer, assim, né? Qual é realmente a sua área que você quer se dedicar, se você gosta de segurança, se você gosta de qualidade, se sua parada é front-end, sua parada... Porque eu acho que isso aí são vários passos, posso dizer até mais que meio caminho andado, provavelmente, em você se importar, em você gostar do que você está fazendo, em você querer fazer aquilo, você, sabe?
você gostar daquilo que você está fazendo, acho que vai ser uma parada muito importante para você, naturalmente, você já querer dar esse gás a mais, porque é a parada que você puxa, né? Então, E só para adicionar o que o Eric falou, assim, eu acho que a gente também tem que aprender a gostar, sabe? Porque nem sempre... Assim, eu não gosto... Eu já tive essas pessoas que me falaram assim, faz o que tu ama que vai dar certo. Cara, eu queria ser jogador de futebol, mas eu não tinha talento, entendeu? E aí não ia dar certo, né? Então, cara, acho que assim, tem coisas assim, pô, migrei para a área de engenharia, migrei para, sei lá, a área que tu for, né? Tu tem que querer fazer dar certo e tem que aprender a gostar, né? A maioria das coisas que a gente faz na vida, a gente não faz porque gosta, a gente faz porque tem que fazer, né? Por exemplo, por mais que a gente goste de trabalhar, todo mundo trabalha porque precisa do dinheiro no fim do mês, né? Então, assim, não é só prazer, né? Então, assim, descobre prazer no que tu faz, eu acho que seria uma coisa, assim, muito importante. E, cara, se tu tá, por exemplo, lá no início da tua carreira, se tu é uma pessoa mais nova, também procura uma carreira que tu converse com pessoas de diversos backgrounds, assim, porque procurar uma carreira porque eu gosto, mas assim, ela vai me dar um retorno financeiro, por exemplo, a gente estava falando de futebol, futebol poderia me dar um retorno financeiro bizarro, mas assim, teria que ter um talento igualmente bizarro para poder acontecer ali. Então, assim, o que que é possível dentro das possibilidades, mas que eu também vou gostar de fazer? Porque, enfim, não vou ficar falando aqui de profissões, mas existem profissões que pagam muito bem e outras que nem tanto, né? Então, também não adianta se eu amo uma profissão, eu quero ter um apartamento de frente para o mar, não sei o quê, mas, cara, essa profissão não me permite isso, né? Ou então, enfim, empreender, etc, né? Só complementar, assim, que eu acho que isso é válido, sabe? E respondendo a pergunta do Alberto, disse agora que eu estou nos Estados Unidos, se eu tenho algum arrependimento, não ter feito isso mais cedo. Não ter começado mais cedo. Com certeza, com certeza. Tem muita... O crescimento é muito grande, assim. A experiência toda que tu passa, todos esses desafios, assim, quando tu sai do outro lado, eu, pelo menos, posso dizer que a experiência é fantástica. Então, o meu arrependimento... Não sei se é um arrependimento, né? Mas agora, olhando para trás, assim, eu deveria ter feito isso mais cedo. eu diria que no meu caso foi um pouco de sorte assim, algumas coisas que aconteceram na minha vida da forma que aconteceram. E aí culminou que eu parei na UB Minds com uma série de contextos. E realmente, eu acho que tendo essa noção, tivesse planejado isso mais cedo, seria realmente uma ótima. E eu tô curiosa aqui, uma coisinha para saber, conta pra gente do inglês, né? Vocês têm dificuldades, sentiram dificuldades nesse começo? Vocês se prepararam de alguma maneira? Como que é esse ponto, ainda mais considerando que vocês já estão inseridos nesse contexto? Então, como que é essa barreira aí para vocês? Pode falar. Não, eu ia dizer, de uma certa forma, eu estudo inglês até hoje, né? Então, a, a gente nunca fala inglês perfeito, mas assim, eu vou até deixar o Eric falar, porque eu sei o que o Eric vai falar sobre isso, mas eu acho que é um aprendizado contínuo, assim. Por outro lado, não se cobre tanto, né? Eu acho que é onde o Eric vai chegar, eu vou deixar o Eric... Agora, não me desmente, né, Eric? Que é o que tu vai Porque eu falar. uso. Mas você não falou que eu vou falar, então você pode dizer que era isso mesmo que você estava pensando. É porque eu tenho um exemplo que eu uso com frequência, né? Tem até uma amiga minha que ela estava meio receosa do nível de inglês dela, mas eu fui no. Depois você me fala se é isso que você estava pensando, Marcos. Eu fui no shopping aqui, e aí tem um lugar de massagem dentro do shopping. E aí, quando eu entrei para fazer a massagem, a atendente lá, ela não falava nada de inglês praticamente. Ela sabia falar, sei lá, 10 palavras provavelmente. Era tipo tudo apontando e gesticulando, e é porque é isso, não sei o que tal. E aí eu fiquei, velho, você vê, né? A mulher tá aqui trabalhando, a empresa era dela, inclusive. Tipo assim, ela era a pessoa da frente que cuidava de tudo, e ela fazia massagem e tal, tal. E a pessoa que tá ali na frente e tal, ela não sabe falar inglês praticamente, né? Ela consegue se vira. Então, claro que chegando aqui, muitos lugares, eu me perdia para entender, assim, principalmente quando você vai no serviço, sei lá, no McDonald's da vida, você vai no, sei lá, no fast food desse, que a pessoa tá lá, né? A galera tá lá no ponto de gás, então ela fala rapidinho e aí, às vezes, não pega. Quando eu tava no avião vindo para cá também, com barulho e tal. Mas, de uma forma geral, americano,
ele, principalmente americano, ele tem uma capacidade muito boa de entender o seu inglês. Você vai falar da forma mais esdrúxula possível e ele vai entender. Você pensa um gringo falando português. Um gringo que tem um sotaque mais pesado do mundo, que fala as palavras erradas e conjuga errado, que, sabe? Você entende, porque é a língua da pessoa. Você sabe, tipo assim, você tem a noção, você tem o contexto, você tá tentando entender a pessoa. Então, tem até uma brincadeira que rolou no Twitter dia desses, que empresa brasileira estava querendo gente que falava inglês fluente, e empresa americana estava querendo gente que falava inglês intermediário. Porque tem muito disso, né? Tipo assim, o americano, ele tem essa capacidade, né? Quem tem o inglês como língua nativa, né, língua primeira, ele vai ter uma facilidade muito grande de entender, por mais que você pode falar errado, possa falar ter um sotaque forte e tal, tal. Agora, não é desculpa para você não tentar melhorar, né? Então, assim, você tem o seu inglês lá, a pessoa provavelmente vai te entender se você consegue se comunicar bem e tal, mas continua botando trabalho, continua botando esforço, porque é que nem o Marcos falou, né? Até hoje ele estuda. Quando estava na UB também eu estudava o inglês, mas basicamente por aí, eu acho. Só para matar esse negócio do inglês, assim, eu já vi o Eric falar inglês, eu já vi o Marcos falar inglês, e se eles falarem que eles não falam bem, é mentira, assim, sabe? Então, assim, também não é desmistificar, assim, claro, é o intermediário, é pelo menos o intermediário, porque eu trabalhei numa empresa com eles já, e a gente estava contratando pessoas da Ásia, e, cara, era impossível não, mas, assim, era um esforço tremendo para entender. E essas pessoas acabaram sendo cortadas das vagas, né? Então, assim, precisa ter um inglês inteligível, sei lá qual é a palavra, assim, mas isso é um must, né? Assim, então, só para não dizer assim, pô, não é qualquer tipo de inglês também, né? Exato. Sim. Eu acho assim que esse é um bom ponto, Luciano, para também não parecer simplista demais, né? Mas eu acho que a questão toda também é não esperar ter um inglês gramaticalmente perfeito, um inglês que você usaria para escrever um livro, por exemplo, a gente até tem um amigo aqui que escreveu um livro, né? Mas não esperar ter esse nível de inglês, porque assim, você consegue se comunicar com inglês simples, bem falado, mas simples. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Não inglês complexo, mas sim, definitivamente, você precisa... e eu acho que no processo seletivo ainda é mais crucial, até, pelo menos para mim, porque você tem 1 hora para comunicar uma ideia, comunicar que você é capaz, comunicar que você, sabe? Porque depois, no dia a dia, é até mais fácil, porque se você está trabalhando com alguém, aquela pessoa lhe pergunta alguma coisa e tal, e você não consegue, na hora, falar aquilo que precisa, a pessoa, você tem mais tempo, não é aquela 1 hora ali que você precisa responder uma pergunta enfim, mostrar que sabe. E assim, para complementar, quando eu também falo que eu estudo inglês, o que é onde é que eu vejo que eu tento aperfeiçoar meu inglês? Por exemplo, eu estou numa conversa com alguém, eu estou numa reunião e eu ouço a pessoa introduzir uma expressão que eu não sei usar, que eu não usei, ou que eu nem conhecia. Eu espero aquilo acabar e depois eu pego ali uns 10 minutinhos e eu dou uma pesquisada. O que isso significa? Como é que eu uso isso e tal, sabe? Não que necessariamente eu continue fazendo aula e tal, mas enfim. Bem legal, porque eu acho que tem que ter ali a habilidade de entender, se fazer entender. Muito legal esse ponto que você trouxe de ter pouco espaço ali no processo para realmente demonstrar sua habilidade, mas acho que aquela atitude de sempre buscar o ser melhor, buscar entregar o maior valor, interagir com as outras pessoas também, acho que isso vai diferenciar cada uma das pessoas e melhorar cada vez mais, não só o seu inglês, mas habilidades técnicas, comunicação com os outros times e tudo mais, né? Gente, eu acho que tem muita coisa bacana aqui, muitas dicas muito legais que vocês passaram, então eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, mas só enquanto isso, queria trazer aqui, né, onde que a UB Minds entra nesse assunto. A gente vê que tem algumas formas diferentes aí de trabalhar. Uma tem aí as plataformas de freela, onde você pode entregar de forma rápida, nem sempre com tanta estabilidade um produto ou um projeto. Tem também as contratações diretas, onde você acaba ficando ali mais vinculado com a empresa de fora, mas tem algumas vulnerabilidades, seja no dólar, seja no tempo de parceria. Mas também tem as empresas
empresas especializadas, como é o caso da UB Minds. Então, o processo seletivo da UB é o que a gente traz para os nossos candidatos, o Meaningful Jobs, que são aquelas oportunidades para realmente se sentirem parte da cultura, tratar gente como a gente, e até investir, né, na Career Letter, que o próprio Eric trouxe para a gente aí no comecinho da conversa. Então, quem tiver interesse em saber mais aí sobre a UB Minds, em conectar com oportunidades para trabalhar com empresas de fora, é só visitar o nosso site, falar com a gente, sempre tem oportunidade super legal aí rolando. Então, queria abrir para perguntas, por favor, podem mandar no chat, sintam-se à vontade. Só uma coisinha enquanto a gente está pegando as perguntas aí, acho que isso aí vai ser uma pergunta para a Dani, das vagas de programação e design. O lance da conversa obrigado, Luciano, realmente também não é porque eu falei da moça lá e ela mal se comunicava, também não é assim, beleza. Mas realmente a questão é que as pessoas, às vezes, elas se cobram demais e realmente não precisa você ter esse inglês perfeito sem o sotaque brasileiro e nada dessas coisas. Então, não é tanto assim, mas também, por favor. E também isso depende também de qual é o cargo que você vai ocupar também, né? Então, assim, você está entrando no nível pleno, então você vai precisar entender e se comunicar bem. Quando você vai subindo na carreira, né, que você vai precisar articular ideias mais complexas, você vai precisar defender a sua ideia, você vai precisar trazer argumentos, e aí você vai precisando de mais vocabulário, né, no seu cinto. Então, tem todas essas questões para você saber também o nível de inglês que você vai precisar ter. Legal. Maravilha. Respondendo a sua pergunta, Everaldo, a UB Minds trabalha com posições dentro do ciclo de desenvolvimento de produtos digitais, então isso inclui aí design, product managers, owners, então trabalhamos com essas posições sim, tá? Tem o nosso site para você dar uma olhadinha nas nossas vagas atuais. Vai que é bom. É isso aí. Bom, pessoal, Dani, posso fazer mais um alguma... comentário aqui? Claro, claro. Eu já estava fazendo pergunta ali já faz tempo, né? Mas queria ter a oportunidade de parabenizar, assim, tipo, o Marcos, o Eric e o Luciano. Eu acompanho eles há muito tempo, né? E até falando eles, né? Essa parte do inglês e a parte técnica, todos os três com perfis diferentes, né? O Eric na parte de front-end, o Luciano na parte de qualidade de software e o Marcos application security e cada um com uma perspectiva diferente, né? Mas todos eles trilhando o mesmo caminho. Quando eu vim como back-end engineer, né? Na época programador Java e tal. Mas, assim, independente da especialidade, né, o que eu acho que os três falaram muito bem é a parte da vontade, a parte de lutar e acreditar em si próprio e falar, cara, eu vou fazer isso acontecer e aqui nos Estados Unidos estão eles, né? E excelentes profissionais, o qual eu tive o privilégio de trabalhar, e essa característica é realmente fundamental. E o inglês ele passa a ser secundário, né? Às vezes até hoje brincando com o Marcos, ele fala que ele continua estudando inglês, até eu vou fazer 2 décadas nos Estados Unidos e continuo ainda falando meu tupiniquim aqui, né? E nunca vai ser nativo, né? Sempre vai ter a preposição mesmo, meu Deus do céu, oh, coisinha complicada, in, out, at, então não fica se pegando nessas coisas assim. Eu acho que assim, o pool de talento que tem no Brasil é absurdo. Tem muita gente boa, né? Não se coloque limitações achando, porra, os Estados Unidos está lá e eu tô aqui. Não. Eu acho que isso é fundamental para conseguir uma carreira internacional. E realmente parabéns para vocês três. Vocês passaram. Não é fácil, né? Eric, quantos vistos negados assim tu teve para vir para os Estados Unidos? Tu é o cara que eu acho que mais teve visto negado. 3? Aí quando conseguiu, já conseguiu o H de vez, né? Mas eu acho que assim, a vontade também é assim, a não desistir, né? Perseverança, a persistência, né? Resiliência, né? Que é um termo que a gente usa bastante em software engineering, né?
Então, eu não tenho nenhuma pergunta, mas queria, não tenho nenhuma pergunta a mais, mas queria realmente parabenizar, estou feliz pra caramba que vocês fizeram esse caminho aí, e sinto orgulho de vocês. Eu me lembro conversando com o Eric uma vez, que ele estava pensando em tomar um caminho diferente, e conversei com ele no telefone, e falei, cara, tipo, às vezes dá vontade de desistir, né? Principalmente depois de 3 vistos tomado negado, né? Por motivos randômicos que às vezes nem não faz nem sentido, né? E hoje está aqui, né? Botando um monte de vídeo no Instagram lá e eu dando curtida direto, porque eu acho muito bacana aí todo esse aprendizado, né? E vou deixar uma dica para vocês. Tentem pegar um cartão de crédito. Vocês vão ver o que é difícil. Demorou mais de 1 ano para eu conseguir. Eles mandavam carta para mim, pode pegar um cartão de crédito, está aqui, está aprovado. Não, porque você não tem crédito no teu Social Security. Então, a paciência para chegar aqui é uma, e a paciência para sobreviver, aquele espírito não muda. Então, passa o primeiro ano, depois fica tudo mais fácil. Legal, boa. Que legal isso, até um retorno do líder dos meninos, então bem bacana. Legal, gente, nosso tempo está acabando aí, então quero até ouvir de vocês, Eric, Marcos, Luciano, se vocês têm alguma palavrinha final, algum conselho final, alguma última orientação aí para quem tá ouvindo a gente. Posso ir na frente? Eu tenho 2 minutinhos. Claro, aqui, vai tá? lá. Então, assim, primeiro, Sim. também te agradecer, né, Alberto, porque muito, pelo menos a minha experiência, muito de eu estar aqui é por ter trabalhado para a Schoology, que estava sendo liderada por ti, e muito de eu estar aqui tem o teu dedinho lá, eu sei, então, muito obrigado por isso. Eu acho que tu colocou uma questão que é extremamente, assim, importante, que é nós, brasileiros, não perdemos em nada em termos de capacidade técnica, em termos de capacidade de trabalho, desde que a gente confie nesse processo e esteja disposto a passar pelo que tem que passar, tá? Acho que isso é algo que a galera pode colocar em mente e agradecer a Dani e a Ubi pela oportunidade, né, da gente poder, pelo menos, poder compartilhar aqui com o pessoal um pouquinho. Tá aí uma coisa que eu faria diferente, eu procuraria falar com pessoas que fizeram o que a gente está fazendo aqui hoje, antes de ter vindo para cá, que eu não fiz. Acho que teria encurtado um pouquinho o caminho. Então, obrigado, Dani, Ubi, Opa, enfim. coisa boa. Maravilha, legal, gente. Obrigada, então, mais uma vez aí pela presença de todos vocês e esses conselhos super valiosos. Essa gravação vai ficar no YouTube, então todo mundo pode conferir, ouvir aí de novo. E fiquem de olho no nosso site para as vaguinhas aí abertas para conseguir essa oportunidade internacional, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, e só, Dani, deixar à disposição quem quiser entrar em contato via LinkedIn, e-mail, sinal de fumaça, assim, tiver algum interesse, não tem problema nenhum, é só bater um papo e, assim, estendo os agradecimentos, chovendo molhado aqui, né, pro Alberto, para todo mundo aí, ao BeMinds, mas é isso aí, tá bom? Maravilha. Só para dizer uma coisinha também, 5 centavos aqui. Não vou repetir os agradecimentos, porque realmente Alberto ele foi uma influência muito grande, assim, tanto de inspiração quanto você chega quando eu entrei também na Schoology, a cultura que era fantástica, ainda é na Schoology, ainda existe, e também o trabalho que teve a influência direta também da gente poder vir para cá, pelo menos na minha na influência no meu processo, né, direto ali. A Ubi Mais também pela oportunidade, claro. E uma coisa que só para amarrar no que o Marcos estava dizendo, em relação ao contato que a gente tem com outras culturas, brasileiro realmente, velho, aí a gente manda bem, tá ligado? Tipo assim, todo mundo que eu trabalhei, assim, cara, sei lá, 80, 90% dos brasileiros, assim, não perde nada e, entendeu? Bota pra legal, entendeu? Muito bom, muito bom. E é basicamente isso que eu queria dizer também. Se importem e joguem duro, sangue no olho e vai para cima, que consegue, sim. Não é fácil, Tá mas bom. dá para fazer. Isso aí. Maravilha. Legal, gente. Obrigada, então, mais uma vez. A gente vê vocês aí na próxima, no nosso Ubitop, tá bom? Valeu, gente. Valeu.